Esta é Berk, filho. É o nosso lar. Foi o lar dos seus avós e, antes disso, dos avós de seus avós. A minha função como chefe é nos proteger. E um dia, quando você tiver crescido, essa função vai passar para você. Tá bom. Nós somos amigos dos dragões. É o que devemos fazer. Vejam, eu sei que aqui é nosso lar. Meu pai me designou para protegê-lo. Mas Berk é maior do que isso aqui. Nós somos Berk. As pessoas, os dragões. Por isso Berk estará onde quer que estejamos. Eu tô com ele, quem mais? Eu tô com ele, quem mais? Cabeça quente, essa frase é minha, viu? Vambora!